Vamos iniciar a nossa revisão do 6º ano hoje. Espero que você aproveite bem as minhas informações e as minhas dicas para estar bem preparado para o 7º ano. Vamos começar explicando o que é história. Nós usamos a palavra história em 3 situações diferentes. Quando queremos lembrar de fatos já acontecidos em nossa vida ou na vida de nossa família. Quando queremos falar de nossos problemas ou dos problemas de nossa família com outras pessoas, é muito comum a gente falar assim: vou te contar a história da minha vida para você entender melhor. Ou, vou te contar a história da minha família para você compreender melhor o que está acontecendo. Aqui, usamos a história da nossa vida ou a história da nossa família para que as pessoas compreendam melhor o que está acontecendo com a gente. Então, o primeiro sentido da palavra história é esse: o relato das coisas que aconteceram e que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida e que explicam melhor a nossa situação atual. Quando nós iniciamos os anos finais no 6º ano, descobrimos várias matérias novas: geografia, ciências, matemática, inglês, história. Então, a palavra história também está relacionada com uma matéria escolar, com uma matéria que vai nos acompanhar até a conclusão do 3º ano do ensino médio. E o que é que a matéria História do 7º ano ensina? A resposta para essa pergunta está no 3º sentido da palavra história. Podemos afirmar que o 2º sentido da palavra história é uma matéria escolar que faz parte dos conteúdos que os alunos recebem nos anos finais do ensino fundamental e em todos os anos do ensino médio. O 3º sentido da palavra é uma área de conhecimento científico muito importante chamada de história. A palavra história, além dos 2 significados que eu já expliquei, também se refere a uma ciência. A história é uma ciência. Isso significa que a história, usando os métodos e técnicas de conhecimento da ciência, tem o objetivo de conhecer a trajetória da humanidade através do tempo. Nós temos várias maneiras de conhecer as coisas e o mundo. A gente aprende muitas coisas com os nossos avós, com os nossos pais. É um conhecimento que passa de pai para filho através das gerações. Por exemplo, a minha avó fazia um bolo de milho verde que era uma delícia. Ela aprendeu a fazer esse bolo com a mãe dela, a minha bisavó. Ela ensinou a receita desse bolo para minha mãe, que mantém essa tradição na nossa família até hoje. Muitas coisas que nós sabemos hoje, nós aprendemos na nossa família. Outros exemplos de conhecimento que nós recebemos de nossa família: a nossa linguagem, os nossos hábitos alimentares, a nossa educação, as coisas certas e as coisas erradas, alguns trabalhos manuais e até algumas profissões. Muitos de nós também recebemos os primeiros conhecimentos da religião na nossa família. A religião é uma outra forma de conhecer o mundo. Geralmente, a religião busca nos mostrar as coisas erradas que precisamos mudar na nossa vida. A religião nos ensina a viver em comunidade, a fazer caridade, a ser generoso, a ser solidário, a ter fé, por exemplo. Nós também aprendemos através das tentativas de acerto e de erro. Por exemplo, quando queremos jogar um novo jogo de videogame, demoramos um pouco para descobrir as regras desse jogo, observando os comandos que deram errado e guardando em nossa memória os comandos que deram certo. Fazemos isso em várias situações do nosso dia a dia. Testamos receitas, testamos ideias que surgem em nossa cabeça, tentamos descobrir por curiosidade como as coisas funcionam, tudo através das tentativas de acerto e de erro. Ainda existem outras formas de conhecimento, outras formas que usamos para conhecer as coisas. Por exemplo, a língua, os costumes, as tradições e a cultura de nosso país que aprendemos com o povo de nossa nação. Também aprendemos novas informações na internet e na TV, por exemplo. Quando falamos que a história é uma ciência, a gente quer dizer
que o jeito de conhecer utilizado na história, nesse terceiro sentido, segue algumas regras completamente diferentes das outras formas de conhecimento humano. Como assim diferentes? Você pode questionar. A ciência produz um conhecimento baseado principalmente em pesquisas, no estudo de outras pesquisas científicas já realizadas sobre aquilo que a gente quer conhecer, na observação do fenômeno da coisa que se deseja conhecer, em experiências para testar o que já se descobriu ou também para descobrir mais informações, e na utilização da nossa inteligência para compreender o que a gente está estudando. Tudo isso seguindo métodos e técnicas usadas nas ciências. O conhecimento produzido pela ciência não pode sofrer nenhuma influência das outras formas de conhecimento. Como a inteligência humana, por mais que a ciência esteja muito avançada, não consegue compreender tudo o que acontece no mundo, podemos afirmar que o conhecimento científico ou a ciência está em constante transformação, está sempre sendo ampliado e até mudado por causa de novas descobertas. A história, como uma ciência, já foi definida da seguinte forma por um pesquisador muito importante chamado Mark Bloch. A história é a ciência do homem no tempo. É a ciência que estuda a humanidade desde a antiguidade até os dias atuais. O que significa isso? Primeiro, que o conhecimento histórico é científico, é produzido a partir dos métodos e das técnicas da ciência. É um tipo de conhecimento que nós não recebemos em nossas famílias, nem em nossas igrejas, nem pelas tradições e cultura de nosso povo, e nem pelas nossas tentativas de acerto e erro. É um conhecimento produzido através de muitos estudos e de muitas pesquisas. Segundo, o que a história-ciência quer conhecer? Ela quer conhecer a caminhada da humanidade através dos tempos. O que permaneceu através dos tempos? O que mudou? O que provocou as mudanças? Quais foram as consequências dessas mudanças? Por que o nosso mundo está do jeito que nós o encontramos hoje? Essas são algumas perguntas importantes para produzir o conhecimento histórico. Terceiro, como pesquisador da história e ciência trabalha, o pesquisador profissional da história e ciência é chamado historiador. Ele trabalha com os vestígios deixados pela humanidade no decorrer do tempo para descobrir como as coisas aconteceram. Ele trabalha como detetive, procurando reconstruir cenas através de pistas deixadas pelas pessoas do passado. Podem ser jornais, esculturas, pinturas, fotografias, documentos oficiais, diários, relatos, pinturas nas paredes das cavernas, utensílios domésticos, ferramentas. Tudo isso é chamado de documentos e são usados como fontes pelo historiador para produzir o conhecimento histórico. Qual é a importância da história? A história trabalha com a memória da humanidade. É ela que vai explicar a origem das coisas em nosso mundo, o porquê do nosso mundo estar da forma que nós o encontramos. Também vai estudar outras formas de organização do mundo que foram criadas pela humanidade ao longo dos tempos. É a história que vai motivar o nosso questionamento. Queremos continuar com o mundo que está aí ou queremos transformá-lo? Queremos a sua permanência ou queremos a sua mudança? Como a história mede o tempo? A história trabalha com duas ideias diferentes de tempo. Primeira ideia, o tempo cronológico, que é o tempo do calendário, dividido em milênio, 1000 anos, século, 100 anos, década, 10 anos, ano, mês e dia. Segunda ideia, tempo histórico,
que não corresponde ao tempo cronológico e está relacionado com o tempo das permanências e das transformações na história. Assim, por exemplo, temos povos que, mesmo vivendo em nosso tempo cronológico, em nosso mundo atual, ainda mantêm formas de vida e de organização da sua comunidade de outros tempos históricos, que ainda sobrevivem da caça e da coleta. Podemos afirmar que a humanidade pode, em um mesmo tempo cronológico, estar vivendo tempos históricos diferentes. E não é só isso. Muitos costumes que ainda preservamos nos dias atuais são de outros tempos históricos. O costume de usarmos a farinha de mandioca em nossa alimentação, por exemplo, é uma herança dos povos indígenas que já moravam aqui quando os portugueses chegaram. Então, é um hábito alimentar que, mesmo sendo de outro tempo histórico, permanece entre nós em nosso tempo cronológico atual. A história estuda a caminhada da humanidade com as suas permanências e as suas transformações nessas duas ideias de tempo. Qual é a história que vamos estudar nesse ano? É a história no sentido de vida? É a história como uma matéria? Ou é a história como uma ciência? Nós vamos estudar a história como uma matéria que vai trazer para a sala de aula as grandes e últimas descobertas da história-ciência, em uma linguagem que todos os alunos possam compreender. O nosso objetivo sempre será compreender o nosso mundo atual através das permanências e das transformações que ocorreram com a humanidade no decorrer do tempo. Podemos dizer que pretendemos conhecer o passado para compreendermos melhor o nosso presente. Da mesma forma que é impossível para uma pessoa sobreviver ao perder a sua memória, esquecer completamente a sua história, também é impossível a sobrevivência da humanidade se ela perder a sua memória. É a história que vai estudar e compreender essa memória da humanidade. O nosso programa Mais História chegou ao seu final. Espero que você aproveite bem as informações sobre história que apresentei hoje. Na próxima edição do programa Mais História, você vai ter mais informações sobre o tempo cronológico. Você vai conhecer os calendários que existem em nosso mundo e descobrir como calcular o início e o final dos séculos, além de saber identificar em qual século está inserido determinado ano. Espero você em nossa próxima edição do programa Mais História. E não se esqueça das atividades relacionadas ao programa de hoje. Até lá então!